Opa, bom, nessa maratona de terror eu resolvi trazer um filmezinho indie que eu gosto pra caramba e que talvez tenha passado despercebido por muita gente. Eu tô falando de Sandman. E, bom, se você gosta de terrores que mexem mais com o seu lado psicológico, esse filme aqui é pra você e eu te indico, coloca na sua lista urgente. Então, vamos deixar de enrolação e falar sobre Sandman, né? Bom, se a gente já trocou alguma ideia em algum momento da vida sobre A Bruxa, você deve saber que A Bruxa me impactou pra caramba. Na época que eu assisti esse filme, lá em 2015 ou 2016 mais ou menos, eu era uma pessoa um tanto quanto religiosa, bem religiosa. E muitas das vezes as pessoas que estavam dentro da religião me falavam que muitas das coisas que aconteciam de ruim comigo era porque eu não estava tão na igreja assim, mesmo passando, sei lá, metade da minha semana dentro da igreja. E esse filme, A Bruxa, me impactou de uma forma que me fez repensar as coisas que a gente vive, sabe? As coisas que eu estava vivendo naquela época. Mas se eu tivesse assistido Saint Maud lá em 2015 ou 2016, o impacto teria sido maior ainda. Você quer entender um pouquinho melhor o que eu tô falando? Então fica aí porque eu acho que vai fazer sentido para você. Como eu falei, é um terrorzinho indie típico de um terrorzinho indie. Na sua premissa, ele parece que vai acompanhar a história de duas mulheres, mas no decorrer da história a gente percebe que a conversa é só sobre uma, a Maud. Ela é uma cuidadora de pessoas que estão à beira da morte. Ela cuida de pacientes terminais. A paciente da qual ela está cuidando agora é uma artista que é um tanto quanto provocadora. Ela provoca tanto física quanto intelectualmente. A história vai crescendo, se desenvolvendo de uma forma que nos leva a pensar sobre o extremismo religioso e também sobre como é tão perigosa essa religião tão fervorosa para as pessoas que estão perto da gente também. E aqui eu faço um parênteses, tá? Eu não estou criticando se você tem uma religião ou não e se você pode ou não exercê-la. Isso é seu, isso definitivamente não vem ao caso. O que eu estou conversando aqui com vocês é o extremismo dessa religião. É quando a religião faz você esquecer que você vive em uma sociedade e que nessa sociedade, nessa comunidade, tem pessoas que acreditam no mesmo Deus ou não acreditam em Deus nenhum ou mesmo acreditam em outros deuses. Se essa religião te isola dessa sociedade, te põe contra essas pessoas, eu acho que você tem que repensar porque você não vai morar sozinho e você não vai viver só com esse tipo de pessoa. Não pro resto da sua vida. A não ser que você se isole no meio do mato e construa uma igreja com a sua religião. Aí é outra história e aí faz sentido nesse cenário, não no mundo que a gente vive, tá? Um mundo mais globalizado, né? Pelo amor de Deus. E eu acredito que esse também é o pensamento da diretora e roteirista Rose Glass quando ela escreveu Saint Maud. A protagonista do filme, ela vai se isolando cada vez mais, tanto mental quanto fisicamente. E a gente percebe o quão isso é construído desde o começo do filme e como isso afeta ela. Para Maud, tudo que não vem de Deus vem do tinhoso. Então a gente percebe esse extremismo. Não há um meio termo ali. E é um pensamento que a gente vê direto no nosso cotidiano, principalmente quem frequenta igrejas. É comum pensar que se você não está vivendo 100% aquilo, você está perdido no mundo. E aí, ao invés de você conversar e tentar entender a pessoa, você acaba afastando ela ainda mais da sua religião. Até porque a sociedade não é tudo preto no branco. E Saint Maud nos faz refletir como esse extremismo religioso é perigoso, muito perigoso. E isso, como eu falei, não só perigoso para as pessoas que estão próximas, mas para a gente também. Mas, voltando ao filme, eu vou falar sobre a atuação da Morpeth Clark. Ela tá simplesmente incrível nesse filme aqui, cara. Você pode conhecer ela por Anéis de Poder e talvez tenha uma visão diferente dela. Mas aqui nesse filme, antes dela entrar pro cinema hollywoodiano e fazer o que o cinema hollywoodiano pede da atuação, aqui ela tá incrível e merece sim ser chamada a atenção para essa atuação dela. A personagem da Maud, ela acabou de sair de uma ala psiquiátrica. Como foi escrito e como foi atuado pela Morpeth Clark, a gente começa a se questionar se o que ela está vivendo não é um delírio ou se não é algo mais extremismo religioso mesmo. Se ela não é só uma fanática religiosa ou se ela é uma pessoa que não deveria ter saído da ala psiquiátrica da qual ela recebeu a alta, sabe? E a atuação da Morpeth Clark, ela vai entregando isso aos poucos com a gente. Também com a participação do roteiro e da direção nesse processo de revelação, sabe? E isso é tão crescente no filme que termina numa das cenas mais bizarras que eu vi no terror, sabe? É uma daquelas cenas aterrorizantes mesmo. Aliás, se você já viu aquela minissérie da Netflix,
Missa da Meia-Noite, você provavelmente vai reconhecer com uma vibe um pouco mais parecida com o que a gente vai ver aqui na cena final do filme. E eu acho que, por conta do tema parecido, eu chutaria que bem provável que a Missa da Meia-Noite tenha se inspirado em Saint Maud para fazer essa cena da série. Saint Maud é um filme que explora o extremismo religioso. E ele explora isso de uma forma bem marcante, mostrando o quão perigoso é para as pessoas que estão ao nosso redor e para a gente mesmo que está naquele ambiente. Ainda dá para abrir um debate gigantesco sobre o extremismo religioso na vida de uma mulher, mas eu não acho que eu seja a pessoa ideal para falar sobre extremismo religioso para uma mulher, sendo que eu não sou uma mulher. Então, talvez outra voz, principalmente a feminina, consiga explorar e falar um pouco mais sobre isso. Mas, enfim, Saint Maud é um filmaço, tá? Se você ainda não viu, coloca na sua lista e, se possível, passa na frente de alguns outros filmes, porque eu posso te afirmar que esse aqui vale muito a pena. É um filme para quem gosta de terrores que vão muito além do susto. Bom, esse foi o meu comentário sobre Saint Maud, um dos primeiros filmes que chamaram a minha atenção para a diretora Rose Glass e que eu gostei bastante de ter assistido. Aqui embaixo tá passando as minhas redes sociais, na descrição, você já sabe, tá o meu @ pro Letterboxd e também o link para o site do Pitacos do Leleco e para assistir o trailer desse filme aqui. A gente tá na nossa maratona de terror aqui para você anotar alguns filmes que você não conhece e eu queria o feedback de vocês, se vocês gostaram dessa frequência de postagens, se vocês gostaram dos filmes que eu trouxe também e se vocês gostaram das críticas que eu trouxe para os filmes. Mas é isso, eu te espero aqui nos comentários com esses feedbacks e te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau e até a próxima.